Muito bom dia, gente. Então, hoje a gente vai dar início ao estudo do capítulo 8 da Bhagavad Gita. Então, lembrem que o texto como um todo são 18 capítulos. Tá? Então, a gente está aqui no capítulo 8. Estamos nos aproximando aí da metade, né, do nosso estudo. Então, esse capítulo 8 ele segue dentro dessa mesma proposta. Como eu expliquei para vocês, é a proposta dos 6 capítulos do meio, né? É um sexteto, que vai abordando o caminho de Bhakti Yoga, né? Que a gente tem traduzido aqui como sendo o yoga da devoção. Vamos lembrar, né, que na forma como o Ramanuja nos apresenta, os dois primeiros caminhos que foram descritos lá nos 6 primeiros capítulos. Esses dois primeiros caminhos, lembrem, o Karma Yoga e o Jnana Yoga, juntos eles cumprem o propósito de revelar a natureza espiritual da pessoa. Tá? Então a gente considera que existe essa realização do Atma, ou seja, a pessoa realiza que ela não é o corpo físico ou a mente, ela é essa entidade espiritual que habita o corpo e a mente. Esse é o grande propósito, tá, dos dois primeiros yogas, o Karma e o Jnana. Já aqui, nesse sexteto em que a gente se encontra, Bhakti Yoga é o yoga que nos leva à realização de Deus. Tá? Ramanuja ele faz essa distinção clara entre a realização do Atma a nível individual, ou seja, eu realizo que eu sou o Atma, e a realização de Deus, tá? Que é um nível, digamos, mais profundo de realização espiritual. Então, esses 6 capítulos do meio, eles vão tratar desta realização de Deus. E esse capítulo 8 ele é muitas vezes chamado de Taraka Brahma Yoga. Tá? Taraka Brahma Yoga significa o caminho para o Brahman, o espírito imperecível, imutável, ou o caminho para Deus. E uma das grandes ênfases que esse capítulo 8 vai dar é no processo da morte, né? Ele vai falar sobre a morte física e o que acontece para depois dessa morte, né? Então, ele vai falar sobre como o nosso estado de consciência define o nosso destino para além desta vida, para depois desta vida. Né? Esse é o tema principal aqui nesse capítulo 8, tá? A gente vai percorrer vários versos onde ele fala sobre essa questão do morrer. Mas antes dele entrar nesse tema, né, ele vai responder a pergunta de Arjuna, tá, a respeito do que Krishna acabou de falar ali no finalzinho do capítulo 7. Krishna menciona, né, a ah, sete ideias ali, né? Que é o que é Brahman, o que é Adhyatma, o que é o Karma, o que é Adhibhuta, Adhidaiva, Adhyagnya, né? Essas são as falas, né? As palavras. E depois Krishna fala sobre conhecê-lo no momento da morte. Então, Krishna solta isso ali no finalzinho do capítulo 7. Tá? Esses foram os versos que a gente viu ali, os últimos dois versos. Ele solta isso e
obviamente, ele dá a deixa, né, para que o Arjuna inicie o capítulo 8 perguntando o que são essas coisas. E Krishna vai então responder. E a última pergunta do Arjuna, como a gente vai ver, é como uma pessoa pode conhecer Krishna no momento da morte. E por isso o capítulo depois se estende com esse tema da morte. Tá bem? Então, essa é a introdução. Deixa eu abrir agora o texto. Muito bem. Então, vamos entrar aqui no capítulo 8. Então, como eu disse para vocês, tá? O nome desse capítulo, ele está aqui como Taraka Brahma Yoga, tá? Que a gente traduz aqui como o caminho para o Brahman imutável. E aí, então, esse capítulo, ele começa com a pergunta de Arjuna. Tá? Essa pergunta ela tem realmente muito conteúdo, né? Então vamos bem passo a passo aqui. Lembrem que a forma, tá, de perguntar aqui no sânscrito, né? No sânscrito não existe aquele símbolo, né, de interrogação que a gente tem no português, tá? Então a pergunta ela aparece aqui nesse vocábulo kim. Né? Kim a gente poderia traduzir praticamente como o que é. Né? Vejam que existe uma semelhança no sânscrito, eu já destaquei isso para vocês, quando se faz perguntas em sânscrito, né? Muitas vezes vai aparecer kim, ko, ka, que. E no português a gente também, né? Quando a gente quer perguntar, a gente usa esse mesmo som, né? Ó, que, qual, quais, como, quando, né? Tudo iniciando com esse som do C. Tá? Isso vem realmente lá da origem da língua indo-europeia no sânscrito. Então, kim, ka, ko, que são formas de perguntar. E aí, então, nessa primeiro verso, né, a pergunta de Arjuna começa com ele dizendo Kim Tad Brahma. Tá? Isso aqui é uma pergunta de Arjuna, que significa o que é o Brahman? E aí, é claro, a gente vai entrar ali na resposta de Krishna, mas já adiantando, a gente vem usando essa palavra Brahman o tempo todo aqui no nosso estudo, né? E vocês já sabem que Brahman se refere à natureza espiritual absoluta. Né? Ele vem, é uma palavrinha que vem da raiz Br, que significa aquilo que se expande, aquilo que se estende ilimitadamente, tá? Aquilo que não sofre nenhum tipo de limitação. Então, Arjuna pergunta: o que é este Brahman? Em seguida, Arjuna pergunta: Kim Adhyatma? Tá? E aqui, ó, vejam, a gente tem a palavrinha Atma, que também vocês conhecem, a gente vem falando, né, ao longo de todo o estudo. O Atma geralmente é a palavra usada para se referir a essa energia espiritual individual em cada ser vivo. Né? Então a gente diz que eu sou Atma, você é Atma, cada ser vivo é Atma, né? Enquanto energia espiritual.
Então ele faz essa pergunta, o que é o Adhyatma, né? Vocês vão ver que esse Adhi, ele aparece aqui em várias das palavras, né, que Arjuna pede para Krishna para serem explicadas. E o Adhi, ele tem um sentido de superior, acima, né? Então ele pergunta o que é esse conceito de Adhyatma. Em seguida, ele pergunta Kim Karma. Então a palavrinha karma é outra palavra que a gente vem usando bastante, né? Lembrem, karma significa puramente, meramente ação, né? Karma não é uma coisa necessariamente ruim ou boa, significa simplesmente ação. E em seguida, Purushottama é o nome de Krishna, tá? Então Arjuna está se dirigindo a Krishna. Ele já perguntou essas três coisas aqui, né? E ele fecha a frase dizendo, ó Krishna. Em seguida ele diz, Adhibhutam cha kim, tá? Então, o que é também o Adhibhuta? Essa é outra pergunta. Essa palavrinha bhuta, a gente também já viu ela algumas vezes. Ela vem da raiz bhu, que é o verbo ser em sânscrito. Então, bhuta se refere aos seres ou também às coisas, ou seja, tudo aquilo que foi ou que é criado, tá? Feito, que vem a ser. E aqui eu já adianto, tá? Esse adhibuta vai se referir especificamente à somatória de todos os elementos materiais desse mundo. Depois, o Arjuna pergunta também o que é o Adhidaiva. Então, essa palavrinha daiva, ela tem relação com deva, né, que é aquela ideia dos deuses, os semideuses. Tá? Então, Adhidaiva significa aquilo que está acima desses semideuses todos. Então, aqui a gente já tem, vamos só contar, cinco conceitos que foram perguntados, né? O que é o Brahman, o que é o Adhyatma, o que é o Karma, o que é a Adhibhuta e o que é o Adhidaiva, tá? Cinco coisas que Arjuna pede para Krishna explicar. Em seguida, a pergunta continua aqui no verso 2. Adhi Yagnya Katham Ko. Então, ele também está perguntando o que é o Adhi Yagnya. E aí, vamos lá. Vocês já conhecem essa palavrinha Yagnya também, né? Lembra que a gente explorou bastante isso no capítulo 3. E na aula passada ou retrasada, eu retomei esse conceito com vocês. Na aula passada mesmo, né? Lembra que a gente falou dos cinco grandes yagnas, que são aquelas cinco coisas às quais o ser humano deve se dedicar, né, cotidianamente? A gente falou na aula passada, né? Então, o yagna é justamente essa ideia de uma oferenda, né? De um ato de oferenda. Como eu disse para vocês, na visão védica, todo esse mundo ele é composto de seres. Os seres servem uns aos outros, tá? Porque a gente está numa relação de interdependência. E, portanto, todos os seres, voluntariamente ou involuntariamente,
realizam yagna, realizam oferendas. Né? E aqui ele pergunta, então, o que que é o adhyagna? Que seria, assim, o ser que recebe essas oferendas. E Arjuna ainda faz uma pergunta especificamente sobre esse adhyagna, dizendo como esse adhyagna reside no corpo de cada ser vivo. E a pergunta final de Krishna, a sétima pergunta é Prayana Kale Cha Katham Gneyo Si. Então ele está dizendo assim, e como podemos conhecê-lo? Opa, desculpa aqui. Como podemos conhecê-lo na hora da morte? Tá? A palavra morte aqui, ó, é prayana kale. Kala quer dizer o tempo. E prayana, kala, significa, é uma expressão dizendo assim, no momento final, o momento derradeiro, se referindo à ideia da morte física, né? Quando chega o momento da morte física de um ser, de uma pessoa, como essa pessoa pode conhecer Deus nessa hora? Né? E aí também ele é específico nessa pergunta, tá? Ele diz como você pode ser conhecido na hora da morte pelos autocontrolados, tá? Pelas pessoas que vêm praticando yoga, né? Então, o tema aqui é Niyatatma. Niyatatma. Então, esse Niya tem relação ali com Yama, Niyama, aquela mesma ideia que a gente tem no Yoga Sutra, né? E Atma, tá? O eu, né? Então, seria assim, essa pessoa que está ali com o seu eu, ela conduz o seu eu nessa prática de yoga, né? Então, essa prática de yoga vai dando a ela condição de estar lúcida no momento da morte e alcançar algum nível de realização de Deus nesse momento da morte. Ok? Então, o que acontece? Todas essas perguntas aqui de Arjuna são decorrentes da fala de Krishna ali no finalzinho do capítulo 7, porque Krishna diz exatamente essas 7 coisas, apontando para o fato de que todos essas 7 coisas, vamos colocar aqui essas 6 coisas, né? Vamos tirar essa perguntinha final do como conhecer no final da morte, mas essas 6 coisas aqui, ó, são formas através das quais a gente entende a natureza de Deus. Tá? Por quê? Porque Deus é Brahman, é a natureza espiritual absoluta e imutável. Deus é o Adhyatma, tá? Que é a natureza de cada ser individual. Deus é o Karma, ou seja, ele é a ação que engendra, tá? Toda a trama deste mundo manifesto. Né? Esse mundo manifesto, ele é feito de ação, porque tudo está em movimento, tudo está acontecendo. Aqui não é o reino da eternidade, né? Aqui é o reino do devir. O tempo vai passando e as coisas estão em movimento, em ação. Então, isso também é um aspecto de Deus, né? Deus é também Adhibuta, tá? Aquele que rege todos os elementos da matéria. Ele é Adhidaiva, ele é aquilo que está acima de toda a ação dos semideuses, tá? Que são essas consciências que regem as forças da natureza. E ele é o Adhyagnya, tá? O beneficiário, aquele que recebe, né?
as oferendas de todos os seres. Então vamos justamente agora à resposta de Krishna, e essa indicação, né, de que todos os, todas essas palavras referem-se a aspectos de Krishna, né, formas de conhecê-lo. Então eu vou passar aqui agora o verso. Então aqui Krishna começa a sua resposta, tá? Exatamente na mesma ordem que o Arjuna perguntou. Essa aula de hoje ela vai ser mais técnica, tá? Porque a gente vai aqui explorar essa primeira parte, né, dessa pergunta e resposta desses conceitos. Então, Krishna é muito direto, tá? Ele é muito objetivo nas palavras. Então, primeiro ele diz assim, ó, a resposta para o que é Brahman, ele diz que o Brahman é Aksharam Paramam. Paramam significa supremo, tá? Para também indica essa ideia de acima. Então, Paramam, supremo, Akshara, né? Akshara é uma das palavras muito usadas nos Vedas para se referir ao Brahman, como sendo aquilo que é imortal, imperecível, imutável, indestrutível. É muito interessante, existe uma passagem na filosofia do Aristóteles, onde ele também descreve Deus, e ele entra numa formulação. Desculpa, não é do Aristóteles, tá? Desculpa, do São Tomás de Aquino. Tá? Eu confundo porque o São Tomás de Aquino, ele é o teólogo cristão, né, que mais se fundamenta em Aristóteles. Mas o São Tomás de Aquino tem uma passagem onde ele descreve a natureza de Deus e ele fala das coisas que são impossíveis até mesmo a Deus. E quando ele coloca ali a lista das coisas que são impossíveis para Deus, ele diz que é impossível para Deus destruir-se a si mesmo, né? Ou seja, Deus não pode se matar, né? Deus não pode se aniquilar, se extinguir. E eu trouxe isso aqui para vocês, né? Só porque essa palavrinha akshara, ela indica isso, tá? Ela traz essa coisa bem forte, realmente, de algo que não se destrói, algo que não morre. Então, Brahman é esse imortal, tá? Esse espírito imortal. Então, essa é a primeira resposta. Em seguida, ele diz que o Adhyatma, a palavra ela se esconde aqui, tá? Devido aqui à forma como aparece no verso, tá? Aqui o A ele tá oculto, né? Mas aqui vocês encontram a palavra Adhyatma, tá? Foi a segunda pergunta do Arjuna. Então Krishna responde que esse Adhyatma é Swabhava, né? Curto e direto, Swabhava. O que que é essa palavra Swabhava? A gente já viu ela também lá no quarto capítulo, se eu não me engano. Então, bhava se refere à natureza, tá? E swabhava é a natureza própria de cada ser. Então, em que sentido, tá? Eu tenho a minha swabhava, que é a minha natureza pessoal. Cada um de vocês que estão aqui me assistindo tem a sua swabhava, a sua natureza própria. Tá? E essa natureza própria, ela se forma a partir dessa
essência espiritual em cada um de nós, associada com uma determinada mente, um determinado corpo físico. Tá? Dessa associação do princípio espiritual com a mente e o corpo, cada ser adquire então uma natureza própria, né? Que é chamada de Swabhava, e que aqui é chamado de Adhyatma. Vamos aqui então ao final do verso essa primeira parte da resposta de Krishna, né? Aí ele vai explicar o que é o karma. Então, karma, como vocês sabem, é ação, né? Mas Krishna ele diz uma coisa interessante aqui, né? Ele diz que o karma é a ação que cria os seres, né? Então, aquilo que dá nascimento aos seres vivos neste mundo é a ação. Tá? Em outras palavras, se os seres eles saem da sua condição transcendente, metafísica, enquanto puras consciências espirituais, né? E elas nascem nesse mundo, numa mente, num corpo, né? Esse é o princípio da ação. Por quê? Porque esse ser ele vem para o mundo para entrar nesse movimento, né, contínuo do mundo. Tá? É como se você tivesse lá, enquanto uma alma espiritual pura, né, você tivesse lá paradinha, esperando o trem chegar. Tá? O trem é o mundo material, né? Aí o trem chega, ele está se movendo assim, ele vai bem devagarzinho. Aí você pula para dentro do trem. Aí a partir dali você vai se movendo. A partir dali você está em movimento. Você entrou no fluxo, né? Então o karma é isso, né? É essa força criativa, tá? Que ele coloca aqui nessa força que se externaliza, né? Gerando o nascimento dos seres vivos, né? Então essa é a resposta de Krishna para o karma. Para a gente não ficar muito denso aqui a nossa aula, tá? Eu vou só até esse ponto. Lembrem que Krishna ainda vai responder outros três conceitos e depois ele vai começar a falar sobre como conhecê-lo na hora da morte, tá? Mas como é muito conceito aqui, né? Eu não vou estender essa aula para não ficar muito pesada. Tá bom? Na aula que vem eu retomo com vocês esses três primeiros conceitos que já foram respondidos por Krishna e explico os próximos. Tá bom? Então vamos até aqui. Perguntas. Tá difícil essa aula? Primeira pergunta. Vocês querem tentar esclarecer melhor? Alguma questão? Diga, Fátima. Bom dia para todos. Professor, essa imagem de estar parado na estação aguardando o, o trem, tem desejo nesse estar parado e entrar no trem? Provavelmente sim. Hum, Existe um propósito, né? Do uhum, contrário, nada se move sem propósito, uhum, né? Então, se há um movimento, né, de entrada nesse fluxo da vida, obviamente deve existir um propósito, né, dessa entidade espiritual que faz esse movimento, né, dá esse salto para dentro do trem. uhum, tá bom. E é justamente essa ideia de karma, né? Uhum, Karma
Karma não é só a ação física em si, mas é essa intenção, né, de entrar nesse fluxo do movimento. uhum. Legal. Oi, Marcos. Então, eu gostei da ideia da imagem do trem da vida, né? A pessoa tá lá Hum, paradinha, louquinha para entrar no trem da vida. Depois que entra no trem da vida, aí começa toda essa nossa loucura aqui, né, no nosso mundo material. Mas é muito interessante, né, saber que a gente escolheu e provavelmente, né, como a Fátima perguntou ali, tinha o desejo, eu acho que tinha muito desejo, né, porque é onde o ser ele consegue se expressar, ele consegue testar as suas teorias, as suas ideias, né, eu achei isso muito interessante. Um outro ponto que me chamou a atenção é a ideia de que Deus não pode se destruir. Aí eu fiquei pensando que isso é muito profundo, né? Porque em alguns momentos eu fico me perguntando, né, por que ele não destrói certas coisas? Mas talvez isso responda algumas questões minhas, algumas perguntas que eu me faço de vez em quando, né? Porque a gente vê tantas coisas que a gente fala, nossa, mas por que ainda existe? É porque não dá para ser destruído, ele tem que ser lapidado, né? Pelo menos é o que foi o que eu entendi agora. Era isso. e só vamos comentar um pouquinho mais essa questão do se destruir, né? Ou não se destruir. É importante olhar assim que esse conceito do akshara, que é o indestrutível, ele se refere à substância espiritual pura. Né? Quando a gente pensa já no mundo material, né, esse mundo que todas as coisas estão em movimento, a, a transformação é essa destruição, entre aspas, né? No sentido de que aqui, nesse mundo onde o tempo ele passa, as coisas elas vão se modificando, né? Que existe essa lei de impermanência, né? É o parinama. Então, a modificação, ela é a marca desse mundo material, regido pelo tempo, obrigando as coisas a estarem em movimento, né? Então, na verdade, tudo aqui vai se transformando. Essa transformação a gente poderia entender como uma espécie de destruição, né? No entanto, para além desse movimento e da passagem do tempo, existe a energia espiritual absoluta, que ela é atemporal e imutável. Essa é chamada de Brahman, tá? E não significa que o mundo material também não seja uma parte desse Brahman. Mas aqui na resposta de Krishna, Brahman é a palavrinha que está apontando justamente para essa dimensão, além do tempo, além de todas as transformações, de algo que existe sempre e não se modifica, né? Então é nesse sentido que é a Akshara indestrutível. Ao passo que essa expressão desse mundo, né, em movimento com o tempo passando, ela traz essa outra experiência que é as coisas nascem e morrem, né? Não, então, nesse sentido, tudo está se transformando, né? Ok? Importante entender que existem essas duas dimensões da realidade. Essa dimensão da impermanência e essa dimensão daquilo que é imutável, atemporal. Mais alguma questão, Marcos, gente? Oi. Marcos, mais um pouquinho sobre esse assunto, então. É, Então, não aqui ela se modifica, ela muda de plano, né? E ela se modifica, mas ela não se destrói. Acho que é por isso que o mundo ele é o tal do samsara, né? Ele vira, ele gira e sempre existiu e sempre vai existir algumas situações que elas se repetem no mundo material.
exatamente por isso, porque aqui, o que traz essas situações para o mundo material é um ser que ele não pode ser destruído, porque ele tem a essência de Brahma, né? Sim, nesse sentido, sim. Só que ele traz com ele, é ele que traz, aí sempre que vai ter alguém, é como se fosse um processo, parece que é um processo de todos nós, né? Assim que vai indo, você vai passando. Alguns demoram mais para ficar naquela situação, outros demoram um pouco menos, mas é como se todos nós passássemos por experiências muito semelhantes, eu diria, né? E se a gente for olhando na história da humanidade, do que a gente conhece, as experiências, elas meio que são repetitivas. Mas eu achei muito interessante isso. Bem, acho que dá para fazer muita reflexão ainda sobre isso, né? Sim. Embora a natureza do mundo tenha essa impermanência, né, que você está trazendo aqui, existem leis que fazem com que as coisas sigam mais ou menos o mesmo formato, né, e as experiências elas se repitam ao longo do tempo. Sim, Hum. tá? Essas leis são justamente a ideia do Dharma, né? As leis universais que mantêm a estrutura desse universo dentro de um determinado formato, dentro de uma determinada lógica, apesar das coisas estarem em movimento. E essas leis também são imutáveis, né? A princípio, parece que sim, né? É porque se elas Talvez, começarem a ser mudadas, aí a gente não vai conseguir acertar nunca, é, talvez assim, né? Eu acho que num- a essência dela, eu acho que é imutável, é isso que é Deus, né? A parte imutável dessas leis, é isso que eu sempre busco, assim, eu volto sempre na mesma situação, buscar o que são essas leis e a forma com que elas regem o universo, porque é isso, ele rege o universo, ele rege a minha vida também, né? Então, é por isso que eu digo, tem bastante coisa que dá para a gente aprofundar, mas aí é cada um dentro de si, né? Cada um no seu, cada um consigo mesmo, ou com o seu professor para conversar a respeito, né? Obrigada, Ana. ok. Mais alguma questão, gente? Não podemos finalizar por hoje? Então tá legal. Fiquem com os conceitos, tá? Se precisar, até anotem para vocês se organizarem aí. A gente já respondeu três, tá? Das 7 perguntas do Arjuna. Na aula que vem a gente responde as outras, tá? E aí a gente segue, como eu disse para vocês, explorando ao longo do capítulo a pergunta que vai ser mais tratada, que é a questão da morte, tá? De como conhecer Deus no momento da morte. Ok? Então, uma boa semana para vocês. Até quarta que vem. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Obrigado, Marcos. Tchau.